Monstrus et alia. Alia, em latim, serve para outros e para outras. O gênero é neutro. Esta apresentação é sobre seres reais e fictícios e o limite entre eles. Um amálgama de zoologia e mitologia, um tipo de saber denominado criptozoologia, e de forma mais acanhada e rasa, de psicologia, principalmente sobre o medo humano. Este é um convite para que me acompanhe em minhas reflexões. Não é mais que um esboço teórico, de qualquer forma. Esta videoaula sobre o medo humano dos não-humanos nasceu de uma palestra dada na 9ª Semana da Biologia, durante a CDCTEC de 2018, no Instituto Federal de São Paulo. Uma análise semântica foi feita a partir das informações que constam no dicionário Roais. De acordo com ela, um monstro é algo incomum, mas assusta, aterroriza e até horroriza se confrontado. Etimologicamente, em todo caso, vê-se forte relação da palavra monstro com a ação de mostrar, pelo menos quanto ao medo que a exibição provoca. Talvez tenha a ver com a exibição de algo que é temido por ser incomum, anormal, desconhecido, pouco compreendido. Algo não íntimo, do qual se tem não mais que algumas amostras. Seria por isso que o amigo Mamão, de ascendência italiana, falava mostro, ao se referir a um monstro? Uma hipótese. Um monstro é mostrável, perceptível, detectável, mas não de forma escancarada. Assim, um monstro, ao ser explicado, compreendido, é demonstrado. E deixa de ser um monstro, deixa de ameaçar, deixa de assustar, deixa de aterrorizar. O terror é uma das faces do medo. Então, debrucemo-nos agora sobre o medo e sobre as origens dele. Não só sobre o que é, mas quando pode ter surgido, como é, quais vantagens adaptativas ele deve ter trazido, esse é algo tipicamente humano. Comecemos com uma análise superficial para inferir ancestralidade. A comparação de humanos com chimpanzés, por exemplo, seria um dos passos para encontrar elementos comuns que, potencialmente, teriam derivado da ancestralidade comum. O ideal seria que tivéssemos estabelecido um grupo externo, por exemplo, outra espécie de primatas, como referência comparativa em busca das sinapomorfias, das exclusividades compartilhadas. Mas como exercício de proposição de hipóteses, e em nome da simplicidade, façamos uma rápida comparação apenas entre humanos e chimpanzés em busca de padrões. De forma alguma pense em escada aqui. Pense em árvore. Humanos não descendem de chimpanzés, e vice-versa, mas possuem ancestrais em comum. Espécies atuais, como chimpanzés comuns, humanos e bonobos, têm características particulares. Terror não é apenas medo na presença. Depende da antecipação, do desconhecimento. É diferente do horror, como veremos. A partir da comparação entre as faces de terror e de horror, repare nos olhos mais abertos no terror. Indicaria tentar entender algo que ainda é monstruoso, desconhecido e não demonstrado? Ao analisar traços comportamentais com tamanha plasticidade, recomenda-se cautela. Encontrar correspondência entre elementos faciais de espécies diferentes, por exemplo, não é fácil. E será que o terror é algo exclusivamente humano? O terror sentido em outras espécies é somente potencializado nos humanos? Responder a questões como essas é um feito de imaginação, de especulação, de previsão, de retrovisão e de inventividade, e também um potencial disparador de investigação científica. Para responder se o terror, nos termos definidos aqui, é algo exclusivamente humano, basta uma análise comparada com a de alguns
animais de outras espécies. O comportamento até pode incluir sinais como o recolhimento do corpo, a fuga ou a defesa em animais não primatas, cujas caretas não são tão facilmente reconhecíveis. Além disso, as manifestações de reação ao terror devem ir além das comportamentais, incluindo aspectos fisiológicos como os hormonais e os sinápticos. Mesmo assim, deveriam emergir por antecipação, na ansiedade, na expectativa, sem saber exatamente da extensão da ameaça. Então, se o terror depende do desconhecido, ele emergiria em seres mais capazes de conhecer. Assim, podemos deduzir que animais com pouca capacidade de aprendizagem são mais imunes ao terror. Então, talvez o terror não seja tão universal, nem mesmo entre os animais. Imagine a bizarrice do seguinte conto, por exemplo, caso ele tivesse sido escrito por um briozoário, como os representados na fotografia. Contos de terror de briozoários. Capítulo 1. A maré estava baixa e já estava claro. Luz demais, calor demais. O frescor das águas era uma tímida lembrança durante aquela sórdida e inédita dessecação. Mal sabíamos que o pior estava por vir. Já passava das 7 da manhã, quando uma perfidamente monstruosa criatura se aproximou. Solitária, móvel e articulada, e como se não bastasse, desprovida de uma coroa de tentáculos. Para nosso espanto, aquele horripilante indivíduo era um ser aclonal queratinoso, gigantesco e chegava apressado para a matança. Carregado com toda a malignidade, o monstro se esfregava pelo costão. Sim, nós tínhamos sido os escolhidos, não havia saída. Perfidamente, o gigante asqueroso e seco balançou uma extremidade, a menor de um corpo discorde do qual partiam outras 4. Uma tétrica paródia de algum deus ensandecido desprovido de lofóforo. Da outra ponta se abriu algo similar a um ânus macabro que jazia sob uma meia ponta distante de qualquer coroa, muito menos uma com tentáculos. Incalculáveis microgramas de uma pasta branca e pegajosa adornada por um fecal grumo negro foram despejados sobre toda a colônia. Sim, tempos difíceis se iniciavam. Seria uma época em que os zooides não mais poderiam se protrair. Com a fome e sem os banhos que até então haviam permitido as trocas gasosas e a eliminação discretas tão necessárias à vida, o fim aproximar-se-ia. Devagar, com enorme sofrimento, toda a colônia melancolicamente pereceria no decorrer das próximas inesgotáveis horas. Os monstros físicos devem ter forte relação com os maiores medos da humanidade, que são, segundo Albrecht, livro de 2007, aqueles que ameaçam a integridade corporal como virar comida, o medo de bicho-papão, ser ferido, ser envenenado e adoecer. Mas será que o terror é aprendido ou é inato? Dificilmente essa questão de caráter tão complexo seria bem respondida com uma frase simples. E nem me proporei a fazê-lo. Ao invés, pensemos sobre o assunto. Os medos irracionais
não devem ser necessariamente aprendidos. É possível que alguns tenham componentes adquiridos, por exemplo, em alguma sorte de trauma, mas também poderia ser herdado, não apenas por via genética, mas também aproveitando as ideias de Jablonka e Lamb, epigenética, comportamental ou simbólica. Para os humanos, mamíferos diurnos altamente dependentes da visão, o medo do escuro talvez tenha sido selecionado em algum ancestral do terciário. Se a capacidade de se manifestar sob influência do terror for herdável e alterar a adaptabilidade de um indivíduo ao meio, então é passível de seleção. Essa suposição não parece absurda. Afinal, evitar os efeitos de algo aterrorizante pode ser um traço positivo, diminuindo a probabilidade de danos causados pelo monstro. Ou negativo, se os custos trazidos pelo medo e as reações não forem compensados pela baixa periculosidade do pretenso monstro. Agora considere que alguns medos sejam transmitidos verticalmente ao longo das gerações. Nesse caso, os descendentes já contariam desde jovens com um conhecimento que dispensaria encontros desagradáveis. Em outras palavras, o saber dos ancestrais teria demonstrado a periculosidade do monstro, e o horror deles traduzir-se-ia em terror nos descendentes. Esse tipo de terror herdado poderia ser de primeiro nível. Eu não conheço o monstro, mas informações sobre ele foram transmitidas a mim. Agora pense em um terror maior ainda. Ter uma amostra de algo que nem instintivamente é bem conhecido. Acho que era nisso que a mitologia Lovecraftiana apostava. Investigando essa putativa herança de terror, olhemos para nossos parentes hominoides. Se não por outra razão, pelo menos por nos serem mais familiares que os outros animais, facilitando as comparações. Se as silhuetas aqui representam os predadores mais comuns dos hominoides, por meio de um procedimento conhecido como otimização, é possível inferir a resposta mais parcimoniosa para a questão: qual deve ser o mais relevante predador dos humanos? De forma geral, para os hominoidea, incluindo os humanos, estes são os predadores mais conhecidos, mais familiares, menos surpreendentes para cada um dos terminais. A partir da otimização, os predadores foram elencados em uma escala crescente de monstruosidade. Aqueles que têm predado a linhagem dos humanos há mais tempo são evolutivamente mais conhecidos e, portanto, menos monstruosos, menos aterrorizantes que aqueles que têm nos afligido mais casualmente. Todos os táxons dos predadores foram aqui associados a ideias, conceitos simples e práticos que talvez permitam um reconhecimento rápido por seres tão dependentes da visão quanto os hominoidea. O ancestral comum mais recente de todos esses predadores, Pantherine, Acciptriformes e serpentes, foi a primeira espécie de amniota. Os predadores mais familiares dos hominoidea, portanto, têm um padrão herdado dessa espécie amniota ancestral, que é, portanto, hipotética e extinta. C. Um monstro é o que é, por não ser tão conhecido, causando mais terror que horror. E os predadores mais antigos e conhecidos são Pantherine, Accipitridae e serpentes, todos amniota, então são mais monstruosos, são mais bichos papões. Animais como os Caniformia, nos quais se baseia a sinofobia, a fobia de cães e lobos, uma das mais comuns fobias humanas, Odontoceti, como as baleias orca, Crocodilia e... Calma. Pantherine, Accipitridae e serpentes, todos amniotas, são alguns exemplos fajutos de bichos papões,
porque sempre se esperou que atacassem para comer. Nesse sentido, se pensarmos nas obras de ficção de terror, quaisquer monstros inventados tenderiam a causar mais terror se contassem com elementos menos familiares que os dos representantes dessas três linhagens. Assim, um lobisomem, inspirado no ideal de Califórnia, seria mais aterrorizante que um homem-leão, que é inspirado em um panterine. Segundo o mesmo raciocínio, baleias orca e jacarés também seriam amniota mais aterrorizantes, ainda mais porque vivem em ambientes aquáticos, menos explorados que os terrestres pelos ancestrais exclusivos de Hominoidea. Imagine, segundo esse raciocínio, o nível de terror que seria provocado por alguns dos maiores tubarões, que são marinhos, noturnos e nem amniotas são. Outra fonte de medo primário, daquilo que pode comprometer a vida e de forma mais debilitante talvez que o mutilante ataque de um predador, é o envenenamento, causado por outro tipo de encontros aterradores. Esse tipo de terror é um reflexo do medo da periculosidade de fontes que, de outra forma, seriam inofensivas. Um detalhe particular para este tipo de encontro é que os menos conhecidos envenenadores talvez não aterrorizem, por não serem tidos como monstruosos, simplesmente por serem discretos ou dificilmente reconhecíveis como fontes de perigo. Estamos falando, em todo caso, de animais como serpentes, aranhas, escorpiões, insetos e águas-vivas. Nessa ordem. A classificação apresentada é baseada nas pesquisas de Chipot e de Bastos e colaboradores para o Brasil, a partir dos envenenamentos mais comuns feitos por outros animais em humanos. Vale ressaltar, esse tipo de informação ainda é pouco sistematizada e vem de dados limitados. Por exemplo, considerando apenas casos reportados. É difícil imaginar, por exemplo, que se reportem com a mesma frequência que os acidentes com serpentes, aranhas e escorpiões, aqueles que envolvem insetos, como abelhas, formigas e lagartas. Os dados relativos às águas-vivas, além disso, são pouco comparáveis com os demais, devido às discrepâncias quanto à amostragem taxonômica, regiões e épocas de ocorrência. No desconhecimento de pesquisas a respeito, tentei estimar frequências de envenenamento em outros táxons de Hominoidea da seguinte maneira. Fiz uma busca no Google com X, poisoned, Y, em que X era o nome do táxon do envenenador e Y o nome do táxon de Hominoidea. Para os chimpanzés, foram somadas as ocorrências para as espécies Pan paniscus e Pan troglodites, porque a palavra Pan é amplamente usada em contextos que não têm a ver com o gênero Pan dos chimpanzés. É claro que esse método está longe de ser robusto, mas na falta de outros dados e com a intenção de se chegar a uma hipótese preliminar, resolvi apresentá-los assim mesmo. Assim, com essa rudimentar análise foi possível hierarquizar decrescentemente os tipos de envenenamento de origem animal entre os demais hominoides. Observação 1. Serpentes grandes ocasionalmente se alimentam de gibões. Dessa forma, diferentemente do que costuma acontecer com relação aos demais hominoides, os envenenamentos nos gibões podem ser ofensivos, sobrepondo-se com eventos de predação. Observação 2. Cnidaria foram removidos desta análise, dada a improbabilidade dos encontros dos hominoides não humanos com águas-vivas, corais, anêmonas ou caravelas. Usando princípios de otimização em uma análise filogenética por parcimônia, a partir dos dados compilados em cada terminal é possível se inferir a ordem de susceptibilidade às fontes de envenenamentos investigadas. Assim, o ancestral comum hipotético mais recente entre os hominoidea poderia ter sofrido mais envenenamento em ordem decrescente por insetos,
aranhas, serpentes e escorpiões. Então, se um monstro é o que é por ser relativamente desconhecido, causando sobretudo terror, e todos os envenenadores terrestres talvez sejam para os Hominoidea igualmente antigos, e ainda os mais comuns envenenadores de Hominoidea devem ter sempre sido os Insecta, podemos inferir que são mais monstruosos ou traiçoeiros, no sentido de matarem quando não se espera, escorpiones. Bem, nesse tipo de reflexão, é interessante pensar que os ancestrais mais remotos podem ter deixado como herança ecos comportamentais que, talvez por serem menos adaptativos atualmente, estejam menos concentrados na população do que já estiveram algum dia. Como a professora Alvarez costuma questionar nas aulas, em todo caso seriam os escorpiões de fato os bad guys? Infâmia entre nós eles têm. E, pelo jeito, pode ser uma infâmia bem injusta, fundada no terror ignorante. Mas agora passemos a outros tipos de causadores de danos físicos. Os parasitas, que também estão entre os grandes medos por ameaçarem a integridade física do hospedeiro. Esses animais são geradores de encontros casuais e espantosos. Afinal, os causadores dos sintomas geralmente vivem escondidos, são desconhecidos, e quando aparecem costumam assustar bastante. De qualquer forma, os hábitos que priorizam a higiene, como, por exemplo, o hábito de defecar longe de onde se come, é extremamente recorrente entre todos os animais, parecem ser selecionados positivamente. Aqueles que evitam situações infectantes, afinal, costumam sobreviver por mais tempo e se reproduzirem mais. Talvez residam, ao fim desse tipo de investigação, respostas para a origem do nojo, cujos componentes talvez sejam, inclusive, genéticos. A propósito, de acordo com várias fontes, incluindo a Organização Mundial de Saúde, os principais parasitas gastrointestinais na espécie humana são, em ordem de importância, nematódeos, como as lombrigas e os amarelões, trematódeos, como os esquistossomos, e céstodos, como as solitárias. Não parecem existir muitas pesquisas quanto aos parasitas mais comuns nos diversos táxons de Hominoidea. No máximo, em alguns casos, são encontrados dados regionais e de amostragem limitada em ambiente controlado, como zoológicos. Em todo caso, após a otimização, pode-se inferir que a primeira espécie de Hominoidea sofresse principalmente com parasitas nematódeos, como lombrigas e amarelões. Sendo assim, se um monstro é o que é por não ser tão conhecido, causando sobretudo terror, e se os parasitas gastrointestinais mais antigos e íntimos são Nematoda, do grupo dos Ecdysozoa, então os mais monstruosos seriam céstodos, tais quais as solitárias. Nesse caso, estamos falando de bichos papinhos ou bichinhos papões? Bem, no caso de algumas espécies de Neodermata cestoda, seriam papões em comprimento, embora papinhos de qualquer forma em volume. Mas é bom parar por aqui. Estamos a um passo de entrarmos em uma discussão a fim de diferenciar predação de parasitismo. Para todos os efeitos, tratam-se de relações de exploração, nas quais os indivíduos de uma espécie papam, ou seja, consomem matéria já consumida e digerida pelos de outra espécie. E em relação aos chamados ectoparasitas humanos, também não é fácil encontrar artigos de pesquisa que compilem dados abrangentes sobre tantos animais. Assim, hierarquizando-os de modo frouxo, de acordo com o que imagino serem os mais familiares, considerando simultaneamente a abundância e a conspicuidade. Entre os humanos, temos, em ordem decrescente, Diptera, como muriçocas, mutucas, mosquitos, pernilongos. Phytiraptera, como piolhos e chatos. Hemiptera,
os percevejos, ácari, carrapatos, miquins, e Siphonaptera, as pulgas. Portanto, esses 5, que são os mais comuns, seriam os menos monstruosos a nós, humanos? Uma otimização filogenética quanto aos ectoparasitas pode não ser reveladora aqui. Isso porque os humanos são hominoides muito atípicos em relação aos ectoparasitas. A pelagem mais curta, inclusive, pode ter sido selecionada contra a infestação de pulgas, carrapatos e piolhos. Por outro lado, os Diptera e os Hemiptera, relativamente maiores e alados, não aderentes por muito tempo à fonte alimentar, teriam sido favorecidos por essa redução na pelagem dos humanos. Na evolução humana, então, talvez tenha sido mais vantajoso trocar carrapatos, piolhos e pulgas por mutucas, pernilongos, muriçocas e percevejos. Detalhe: os Chiroptera, morcegos, raramente atacam o hominoide em geral. Isso porque teriam que se aderir em mamíferos que possuem os membros anteriores bastante móveis, de forma que não seria improvável que um morcego, ao pousar em um primata para se alimentar, levasse de repente um safanão. Por isso, talvez, os morcegos sejam os ectoparasitas mais monstruosos, os mais aterrorizantes, já que seriam muito incomuns em hominoides. Em todo caso, se um monstro é o que é por não ser tão conhecido, causando terror, e se os endoparasitas são menos familiares que os ectoparasitas, então os endoparasitas mais incomuns ou improváveis são os mais monstruosos, os que mais devem aterrorizar. Na imagem, uma craca parasitava os tendões da mão esquerda de um estivador. Isso deve ser de arrepiar por ser extremamente anômalo. E vale lembrar que a germafobia é uma das fobias mais comuns entre os seres humanos. A humanidade é capaz de reconhecer visualmente seres bacterianos há cerca de 300 anos ou um pouco mais, quem sabe. E vírus então há menos de um século. Para todos os efeitos, esses micro-organismos são conhecidos por nós hominoides nos últimos 10 milionésimos de nossa existência. E por isso talvez tidos como muito pouco familiares, surpreendentes, espantosos e imprevisíveis. Outras fontes amedrontadoras, por serem consideradas perigosas ou terem características que lembrem outros monstros, ainda que muitas vezes sejam inofensivos, incluem, em ordem de frequência de encontros com humanos, Blattodea, as baratas, Murine, ratos, ratazanas e camundongos, Gecônide, lagartixas, e Anura, sapos, rãs, pererecas. Além desses, há outros animais frequentemente gelatinosos, gosmentos, como molusca, anélida, etc., ou cheios de perninhas, como os quilópoda, que, por serem tão pouco compreendidos e remeterem a monstros mais conspícuos ou corriqueiros, também são temidos por boa parte dos humanos. De qualquer forma, ainda em busca das origens do terror humano, você pode já ter notado como as faces de um chimpanzé para o medo e para a alegria têm semelhanças entre si. Além disso, já reparou na semelhança entre a forma da boca de alguém que ri e a de alguém que chora copiosamente? Essas similitudes podem não ser apenas coincidência. Autores como Ramachandran especulam que as gargalhadas, o ha-ha-ha, tão difundidas entre os humanos, tenham evoluído de algum tipo de comunicação de advertência. Os seres abordados até aqui são monstros ou animais? E qual é mais monstruosa, afinal? A ficção ou a realidade? Para começar, não é difícil assumir que a ficção imite a realidade. Afinal, praticamente todos os monstros fictícios parecem ser recombinações de elementos de seres ou objetos existentes.
tais quais os elementos mencionados como ideias, conceituais em outros slides desta apresentação, que devem ser facilmente reconhecidos e ativar rapidamente uma memória visual instintiva, ao menos em parte. O Fisiólogos, por exemplo, reúne informações dessa natureza. É o primeiro bestiário de que se tem notícia. Data do século II, na Alexandria. A imagem é de uma cópia do século IX. Esses compêndios misturavam mitologia com fisiologia e zoologia e eram referências acadêmicas de peso até a Idade Média. Atualmente ainda se produzem bestiários, mas todos são, quando muito, parte da criptozoologia, que, seja o que for, não é tida como ciência pela comunidade científica. Por outro lado, considere também que talvez a realidade imite a ficção, que realizada passa a ser menos fictícia. Afinal, os menos céticos estão frequentemente dispostos a acreditar em monstros, temendo-os, projetando-os e eventualmente materializando-os. Isso pode não ser de todo mal, porque levaria o indivíduo a agir com maior precaução. Por exemplo, imagine que alguém deixe de caminhar nas docas ermas por medo de sereias. Independentemente da inexistência das sereias, o medo faria com que a pessoa tivesse diminuída a probabilidade de ser atacada por um bandido. Até os contos menos incríveis poderiam aumentar a adaptabilidade coletiva. Afinal, alguém afirmando apofenicamente que uma depressão na lama é uma pegada de chupa-cabras pode convencer outros ou despertar necessidade por maior união, afeição, acolhimento e cuidado. Até as querelas seriam postas de lado a fim de se combater um inimigo mais aterrorizante, ainda que fictício. Nesse sentido, vale perguntar: os monstros são mais dependentes dos humanos que os humanos são dos monstros? A propósito, também há discussões de classificações na criptozoologia. Vejamos somente um exemplo não hierárquico de classificação retirado de um jogo de RPG. Lembrando que, no escuro, ou quando invisíveis ou com poderes místicos, os monstros são ainda mais monstruosos, porque menos se conhece deles. Tentando demonstrá-los um pouquinho enquanto estamos às claras, eis os grupos: aberrações, abissais, bestas, celestiais, construtos, dragões, elementais, fadas, gigantes, gosmas, humanoides, monstruosidades, mortos-vivos e plantas. Mas agora, saindo da ficção, quais monstros são reais? Será que as baratas? Bem, considere as seguintes informações. Há mais de 30 aplicações medicinais registradas para as baratas, ainda que poucas tenham sido testadas cientificamente. Apesar de intuitivamente serem tidas como transmissoras de doenças, poucos dados se conhecem a respeito. E além das alergias provocadas pelas partículas fecais de baratas carreadas pelo ar, como se supõe, não há muitos estudos que relacionem doenças infecciosas às baratas. Baratas ainda são alimento humano em todos os continentes. Somente cerca de 1% das espécies é urbana, e dessas, apenas cerca de 40 mil indivíduos, o que daria uns 40 quilogramas, conseguem processar diariamente os resíduos orgânicos produzidos por um único ser humano de mais ou menos 60 quilogramas. E a estimativa é que isso seja menos de 20% do necessário, dada a quantidade de lixo orgânico que produzimos dia a dia. Ainda falando desse grande grupo de pequenos animais, afinal,
mais da metade das espécies conhecidas de seres vivos é de insetos. Algumas curiosidades talvez o façam refletir sobre a importância relativa da humanidade e dos insetos no planeta Terra. Então, muito antes que a entomofobia, ou seja, o medo de insetos, existisse, inclusive por terem surgido muito antes dos humanos propriamente ditos, havia papel encontrado, por exemplo, nos ninhos de vespas, biquíni, na forma das marcas presentes nas fêmeas da espécie Oxysarcodexia biquini. A propósito, a espécie representada pela foto não é a que tem as fêmeas com mancha em forma de biquíni no abdômen. Essa é a Oxysarcodexia similata de Lopes e Tibana, descrita em 1987. Também já existia ar-condicionado, como aquele existente nas galerias de cupins da espécie Macrothermes natalensis e tantas outras. Remédios, tais quais os produzidos por Diticidae, uma família de besouros. Esses diticídios produzem antibióticos com os quais revestem os corpos e os mantêm mais saudáveis e lisos, ajudando no hidrodinamismo para a natação. Havia também domesticação. As lagartas de licenídeos produzem substâncias atrativas e nutritivas para as formigas, que as protegem de potenciais predadores. E também alfabeto. Veja que curiosas as fotografias aqui mostradas, retratando figuras que lembram muito letras e números nas asas de borboletas e mariposas, os lepidópteros. Tudo bem, vamos supor que eu os tenha dissuadido de imaginar que os vilões, que os monstros, sejam os insetos. Então você vai lançar olhares para os ratos. Bem, aproximadamente metade da diversidade taxonômica de mamália é de roedores. Dizendo de outra forma, um mamífero padrão é um rato. Ratos são peça-chave em quase todos os ecossistemas terrestres, inclusive os urbanos. E pense também nas ratoeiras, causadoras de mortes das mais dolorosas, com fraturas de membros, espinhas e sufocamento. Esses dispositivos, tão pavorosos, não foram criados pelos ratos. Mas quem sabe as serpentes? As serpentes são controladoras de diversas populações em muitos ecossistemas, especialmente, olhe só, de roedores. E considere também que aproximadamente 10% das espécies somente é venenosa, e menos ainda podem ser consideradas peçonhentas para os humanos. Ah, quem sabe os morcegos? Os morcegos sim são monstros. Será? Os morcegos hematófagos, ou seja, aqueles que consomem sangue para começar, que poderiam ser chamados de vampiros, correspondem a menos de 1% das espécies conhecidas. E mais, como já foi dito, nenhuma delas costuma se alimentar de inclusive humanos. Ah, as aranhas talvez. Bem, acho que você pegou a ideia. Como a capacidade de identificação relativa à sobrevivência deve ter componentes instintivos, não doutos, não científicos, muitos seres acabam sendo vítimas desse medo ignorante, sendo tidos como monstruosos de forma injusta. Há poucas semanas, por exemplo, presenciei um eufórico apedrejamento de uma cobra de vidro, Ânguide, na estação Vila Clarice, por 3 homens. Segundo eles, porque aquilo era uma cobra. Bem, com os nomes vernáculos é complicado discutir. Porém, não há só isso na humanidade. Há taxonomia sistemática, por exemplo, segundo as quais, no entendimento atual, esse tipo de cobra é um esquamata do grupo dos Ânguide, não das serpentes. Um lagarto ápode, um lagarto sem pernas, por assim dizer. Considere ainda que o Batman talvez devesse ser chamado de Colugoman. Afinal, ao invés de voo batido,
é só capaz de planar. Os dedos não estruturam um patágio. Na verdade, tudo bem que o sujeito não tenha asas, mas sem patágio deveria perder o direito de ser chamado inclusive de colúgomen. E a garota-aranha deveria ser chamada de garota imbiídina. Além de não ter fiandeiras no abdômen, nem quelíceras, nem ser peçonhenta, ainda lança teia pelos apêndices locomotores anteriores. Oh, garota ou não, está muito mais para os embiídinos do que para as aranhas propriamente ditas. Dito isso tudo, não deixemos de olhar para a humanidade. A nossa humanidade. Seríamos, na verdade, os principais monstros? Somos os predadores mais vorazes do planeta, provavelmente desde que ele surgiu. Estamos, por exemplo, entre os predadores mais letais, em termos de massa animal morta por unidade de massa do predador, ao longo da média de vida de um indivíduo. E matamos, como poucos outros animais, por muitos mais motivos que a mera alimentação, indo da devastação de ambientes originais para o plantio até a poluição sonora. Somos os animais que mais matam Homo sapiens. A frase de Hobbes, inspirada nos dizeres de Plauto, diz: "O homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos." Isso do século XVII. Mas considere os seguintes dados registrados para o ano de 2015. Enquanto ocorreram 46 ataques de lobos a humanos no mundo inteiro, humanos abateram 746 lobos só no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, que é menor que o Paraná. Assim sendo, não seria mais correto dizer que os homens são os homens dos lobos? Outro fator a se considerar. A pegada ecológica da humanidade só tem aumentado e já passou de 1 a algumas décadas, sendo que poucos países atualmente, como Ruanda e Paquistão, talvez, contribuem para uma pegada média sustentável. O Brasil, ainda que não seja dos piores países no quesito, também está longe do desejado. Isso significa que, cada vez de forma mais perceptível, não há planeta Terra para todos nós. Dizendo de outra forma, não há matança de outros seres que consiga manter tamanha horda consumista. Talvez, enfim, a esperança da biodiversidade resida na fome, nos nossos parasitas e em nossa belicosidade para dizimar a população humana a níveis sustentáveis. Já quase no cerrar de cortinas, perante o apagar das luzes, o clímax. Não nos furtemos das reflexões. Encaremos o monstro do espelho. O que nos deve identificar enquanto humanos? O que nos deve conduzir, afinal? Instinto ou razão? Não valeria a pena demonstrar os monstros para compreendermos melhor também a nós mesmos? É suficiente se convencer de que a humanidade não presta? Você deve ser humano e querer tanto quanto qualquer outro viver bem. E que se lasque o mundo para que eu e meus entes queridos não passemos fome, não fiquemos sem uma boa casa, sem um bom salário, sem viajar, sem desfrutarmos do melhor que a civilização pode providenciar. Bem, se calcularmos a pegada ecológica, e você pode fazer isso pesquisando na internet alguma referência com os termos Ecological Footprint Calculator. Se calcularmos a pegada de uma dúzia de pessoas como eu e você, veremos que muito possivelmente somos bilhões de monstros que até chegam a se criticar uns aos outros, mas que ainda não estamos prontos para nos autoanalisar. De qualquer forma, se não nos unirmos e tentarmos evitar as bobagens juntos, não deverá haver um amanhã para a enorme parcela da humanidade, começando, claro, pelos mais carentes e vulneráveis. Preste atenção nessas perguntas que têm a humanidade como sujeito. Somos conscientes de nossos impulsos instintivos? Somos capazes de deliberar contra nossas inclinações? Somos animais, claro, mas
O que faz de nós humanos? A humanidade é maléfica à Terra? O quanto conhecemos daquilo que tememos? Não deveríamos temer, sobretudo, a ignorância? Temos um poder nas mãos, a vida de boa parte das espécies, incluindo a nossa. Então, aí vão algumas perguntas de cunho altruísta. Os humanos têm mais direito à vida que os outros seres? Por quê? Aliás, algum ser tem maior direito à vida que outro? Podemos pensar numa pergunta mais egoísta também, que talvez tenha respostas mais sinceras. Quanto nossa sobrevivência depende de outros seres? Questões como essas talvez estejam entre as mais relevantes para as nossas existências atual e futura. E por isso têm sido cada vez mais consideradas dentro das mais recentes perspectivas em bioética, que chegam a acomodar até as mais abrangentes discussões sobre sustentabilidade. Monstro de fato, não é só você. Não se sinta insultado. Antes de acusá-lo, começo dizendo que minha jornada ainda é muito longa, pois eu mesmo sou bastante monstruoso. Mas estou aqui como representante da humanidade. Então, você deve ter sacado. Agradeço sua atenção. Espero ter agitado sua mente. Fique com essas referências se quiser. E tenha um ótimo fim de vida. Power up. Welcome to your doom.